your King, King Jesus. Nós vamos procurar aí fazer um resumo mais acirrado aí, para a gente terminar o Tanar, tá? Então nós temos os 4 livros a terminar, nós vamos ver se a gente consegue fazer um resumo mais abreviado para a gente terminar e para a gente entrar aí na Brit Hadashah e aí sucessivamente nos demais assuntos que nós temos que abordar dentro do nosso curso em andamento, né? A glória de Deus. Então nós vamos aí, vamos falar sobre o profeta Sofonias, né? Vendo a ação desse profeta, o período em que ele vai profetizar, né? Por que ele vai profetizar, para quem que ele vai profetizar, principalmente considerando aqui que ele vai falar sobre o dia do Senhor. Né? Esse dia do Senhor, como nós já até conversando aqui, você já até abordou essa fala, o dia do Senhor não é o dia de Cristo. Então muitos confundem o dia do Senhor com o dia de Cristo. O dia de Cristo é para a igreja. O dia do Senhor é para Israel e as nações ímpias. Tá? Então esse dia do Senhor é um dia de juízo sobre as nações ímpias e sobre Israel, para trazer Israel ao arrependimento e assim mesmo se voltar para o Senhor Deus Todo-Poderoso. Então, vamos aí continuar aí. A introdução é provável, né, que nunca tenhamos lido esse livro, mas é um livro que é pouco lido, né? O tema do livro é repetido por vários profetas. O dia do Senhor, nenhum outro livro do Antigo Testamento enfatiza tanto o dia do Senhor como Sofonias. Entretanto, sua mensagem não é de puro julgamento, como o nome do próprio profeta indica. O Senhor guarda. Né? Então, quando ele vai falar, quando o nome do profeta tem um sentido dentro da sua profecia. O Senhor guarda, mas ele vai guardar quem? Ele vai guardar de quê? Ele vai guardar aqui, no caso aqui, como eu já expliquei, o povo de Israel. Tá? O povo de Israel será guardado nesse momento de julgamento, onde Deus ele vai julgar as nações ímpias. Isso vai acontecer no período que nós já enfatizamos aqui, da grande tribulação. O período da grande tribulação vai ser um período em que Israel estará incutido ali naquele contexto histórico e profético acontecendo, onde Deus ele vai julgar as nações ímpias, né? E Israel ali vai ter que acordar para esse chamado Senhor. Então, quando o nome do profeta Sofonias vai falar de uma proteção, de Deus guardar, é justamente guardar a nação de Israel. Porque o texto, quando nós vamos ver que Deus elege a nação para ser o seu povo peculiar, né? O profeta, ele vai dizer, a Bíblia vai dizer que todo Israel será salvo. Mas como assim? Então a gente precisa entender essa questão de todo Israel. Quando diz todo Israel, ele está falando desde o primeiro hebreu até o último que há de nascer aí no período da história, que vai continuando até o findar tudo no juízo final. Não. Quando ele fala todo Israel, ele está falando de todo Israel, naquele momento histórico, naquele contexto histórico, porque nós sabemos que existem judeus, tá? Que existem judeus, eles vão ser gozadores também da condenação eterna. Então, aqui, dentro do nosso contexto, étnico, nós temos essa divisão, judeu, europeu, asiático, brasileiro. Nós temos essa divisão, mas isso aí é étnico, é etnia. Mas quando a gente vai para o que Deus vai consumar entre a revelação total, da manifestação da sua revelação total, no julgamento do trono branco, não tem esse negócio de sou judeu e estou aqui porque todo Israel será. Não tem isso não. Ali tem justos e injustos. Ali tem salvos e perdidos. Tá? Concernente ao quê?
a rejeição, aquilo que a gente já falou aqui, né? Que Deus não vai levar o homem para o inferno. O homem vai para o inferno porque ele rejeita a graça que foi proporcionada a ele através da pessoa de Cristo. Então não é Deus está mandando o homem para o inferno. Deus não está mandando o homem para o inferno. O homem está indo para lá porque ele rejeitou a graça que o tiraria ou privaria, ou livraria dali, né? Pegando aqui na carona no nome do profeta aí. Então, uma visão panorâmica aí, né, da introdução, a informação básica, a data é em 625 a.C., o autor, o próprio profeta local, a casa de Judá. Aí quando nós falamos na casa de Judá, lembrando que aqui nós já temos a separação entre norte e sul, tá? Aí no caso aqui o reino sul é o alvo anunciar o dia da ira do Senhor ao povo de Judá. Versículo-chave, Sofonias capítulo 1, versículo 14, palavra-chave, dia do Senhor. Então nós vamos frisar aí o versículo 1,14 de Sofonias. Né? A gente vê que está enfático aí essa questão do dia do Senhor. Sofonias 1,14. O grande dia do Senhor está perto, e se apressa muito a voz do dia do Senhor. Amargamente clamará ali o homem poderoso. Tá? Então aqui, quando ele faz referência à questão de homem poderoso, ele está simplesmente classificando um homem, uma pessoa especificamente. Aqui, na verdade, ele vai, né, se a gente ler todo o contexto, né, ó, aquele dia é um dia de indignação, um dia de angústia, de ânsia, de alvoroço, desolação, dia de trevas, de escuridão, dia de nuvens, de densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. E angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, a sua carne como esterco. Nem a prata, nem o ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo, toda esta terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Então aqui, a profecia, aqui ela está ligada àquilo que a gente falou sobre o julgamento dos povos, né? Deus, ele vai estar julgando o pecado da casa de Judá, aqui dentro do contexto histórico do livro, no momento histórico do profeta, tá? Mas fazendo alusão ao quê? Aquilo que a gente já explicou em vários textos, e tem textos que eles são textos de dupla referência. Aqui um contexto histórico, acontecendo nesse período, mas ele tem um foco profético, que vai perpassar ao momento em que o profeta está profetizando. Então não fica preso. Acontece o julgamento de Deus, claro, na casa de Judá e nos povos vizinhos, né? Vai acontecer isso, a terra vai ficar desolada, isso aí a gente já sabe pela mão do cativeiro, e nós sabemos que essa ação ali é para aquele momento, mas ela tem uma voz profética que perpassa o momento, e ela se dará no futuro escatológico para com as nações ímpias no período que a gente já citou aqui, né? Então, quando a gente vê essa questão do que nós estamos vivendo no dia de hoje, como nós já até falamos um pouquinho aqui, do coronavírus, né? Então, tomar cuidado, aquilo que a gente falou aqui, né? Vou até falar aqui de novo, tomar cuidado para a gente não associar esse coronavírus, ou seja lá qual for outra praga, pestilência que possa ocorrer, o que ocorreu no passado, né? Porque isso não é coisa de agora, isso que está acontecendo agora para nós é novidade. Mas nós tivemos no passado outros tipos de pragas, por exemplo, nós tivemos o período em que a tuberculose, né? A tuberculose, ela também foi uma peste que ela também foi preciso, tá?
foi preciso, acho que no século XVIII, se não me falo, no final do século XVIII, foi preciso tomar essa mesma atitude que está sendo tomada hoje, tá? De uma reclusão social, das pessoas se confinarem dentro de casa, para não propagar a doença, o vírus, a enfermidade. Então a tuberculose, ela aconteceu mesmo, a ação tomada foi a mesma. Descobriram que tiveram que fazer isso, tá? E principalmente quando eles foram vendo que à medida que os médicos daquela época iam cuidando das pessoas, eles iam se contaminando. Então foi através disso que eles entenderam que precisavam confinar o povo, separar. Então isso aí que está acontecendo agora já aconteceu antes, tá? Na peste negra também aconteceu a mesma coisa. Na peste negra aconteceu a mesma situação, tá? Então quando a gente olha lá para o passado também, da Idade Média, vai ter também ali. Então as pessoas daquele contexto também, alguns também tiveram uma visão ali de, opa, é o Apocalipse, é a grande tribulação, nada a ver uma coisa com a outra, tem que tomar cuidado. Nós temos que entender o Apocalipse, a gente já está até mudando de assunto aqui, meu Deus. Nós temos que entender que o Apocalipse, para ele acontecer dentro da sua íntegra profética, o cumprimento escatológico, profético do Apocalipse na grande tribulação, quando a gente olha para o Mateus 24, a gente precisa entender o princípio de dores, para não associar. O princípio de dores é uma coisa e grande tribulação é outra. Então as pessoas, alguns, já estão na internet dizendo que nós já estamos vivendo a grande tribulação. Não tem nada disso. Grande tribulação, o pilar, o que revela o período da grande tribulação não é simplesmente a ira de Deus que vai ser derramada. É a ação também, a manifestação do homem do pecado, do filho da perdição, que a Bíblia chama de anticristo. É o anticristo que manifestar-se-á para trazer este período. Ele será o pino propulsor que Deus vai trazer nesse período A mensagem dele para o reino dos céus é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É arrependimento. O evangelho é salvação, mediante o sacrifício de Cristo. Mas a mensagem de João Batista para preparar o caminho do precursor é: arrependei-vos. Aí Jesus enfatiza: arrependei-vos e crede no evangelho. Aí Jesus entra com o sacrifício dele, né? A pessoa pode estar iludida dentro do evangelho, mas sem arrepender, né? Sem arrepender. É por isso que Deus, ele sonda os corações, né? Deus, ele vai sondar os corações. Meu menino estava me questionando ontem acerca da questão desse arrepender de Deus, que a gente já estudou muito aqui, né? Sobre, quando a gente está falando sobre o ser de Deus, deixa arrepender de Deus, não é que Deus lamentou por ter, eu não devia ter feito homem, não é isso. Ali é mudança de comportamento, de ação, porque mesmo Deus sabendo todas as coisas, Deus, ele vai preparar o escape para o homem. Deus já sabe que o homem vai pecar, mas ele prepara o escape, ele coloca as suas leis. Então o escape do homem, o escape do homem, Deus sabendo que ele vai pecar, o escape era a sua lei, não coma. Então ali Deus põe. Então Deus, ele sempre vai estar, não é que Deus se arrependeu de como o homem se arrepende, eu fiz besteira, não, nada disso. Deus, ele vai mudar a ação dele, porque a ação de Deus para a comunidade, para com Adão, é o quê? Era viver eternamente. É eternidade, né? É eternidade. Só que quando ele peca, ele perde essa eternidade. Então ele vai passar a ter de volta a vida eterna, com Cristo. Então a morte vai imperar ali, né? A morte passa a imperar ali na vida do homem. Mas o propósito de Deus não é para que o homem morresse, era para que o homem vivesse eternamente e subjugasse a terra, né? E tanto que fosse até por crescer, mas ia crescer tudo sem morrer. E a gente vê que os patriarcas, né, desde Adão, os patriarcas, a gente vê a longevidade que eles tinham, o período de vida. Mas ali Deus, ele vai trazer, ele vai sempre colocar o caminho, a válvula de escape. Aí ele já coloca assim, aqui é o caminho da vida, aqui é o caminho da morte. Escolhe aí. Então o livre-arbítrio está no homem para ele fazer a sua própria escolha, e Deus não fazer do homem uma marionete. A promessa de restauração e bênçãos futuras, a menção do remanescente, o pequeno número de fiéis que seria preservado pelo Senhor. Sim, de forma condensada, Sofonias mostra o modo de agir de Deus
em relação a Israel e as outras nações. Esse modo de agir é o que eu acabei de falar. É Deus abrindo a porta de escape. Agora, quem vai entrar vai depender de quem quer entrar, né? Depende de quem quer entrar. A sua mensagem baseada em humildade e disciplina e restauração. A doutrina do livro de Sofonias e sua ênfase do dia do Senhor recuperam conceitos expostos por outros profetas acerca desse evento. Aí nós temos aí falando sobre esse dia do Senhor, Isaías 2, 6 a 22, Amós 5, 18 a 20, Amós 8, 3, 13, diante da destruição total da criação, Sofonias 1, 2 e 3, por conta da ira do Senhor, a misericórdia de Deus se sobressai com o chamado ao arrependimento de um remanescente fiel, difundido a todas as nações. Então, esse chamamento de Deus é para todos, mas será que são todos que vão aceitar? Será que são todos que vão entender essa mensagem de Deus? Será que todos estão vendo isso que a gente está acontecendo agora como um puxãozinho de orelha de Deus para a gente despertar, acordar? Tem pessoas que tá tudo bem, fazendo seu culto doméstico, mas tem pessoas que estão desviando dentro do seu culto doméstico. Quando acabar isso aqui, Deus guarde o coração de muita gente. Quando acabar isso, falar assim, pode todo mundo voltar à sua vida normal, vão ter pessoas que não colocarão mais o pé dentro de uma igreja. Porque ele vai entender que ele pode ser, como eu ouvi uma pessoa explicando isso, não vou citar nome, que é pegando o texto, eu não concordo com o que eu, não concordo com o que a Bíblia não vai dar. É pegar um texto de uma coisa que está ocorrendo, claro que tem uma coerência ali com o que está ocorrendo, mas se pegar ele e colocar no dia de hoje, não dá. Por exemplo, um princípio foi quebrado isso aí. A própria pessoa ser o próprio sacerdote e santificar a sua própria ceia. Online. Mas lá falou que cada casa pegasse, cada cabeça da casa é lá. Aquilo lá foi para os judeus, o povo hebreu no Egito. Agora, quando ele saiu do Egito, quando foi que ele foi cumprir outra Páscoa? Quando Josué estava adentrado, depois de 40 anos. Páscoa é só quando alguém entra e restaurava. E quando eles entram na Terra Prometida, Deus estabelece um local de culto, estabelece quem é que vai ser o verdadeiro sacerdócio ali. Ninguém passou, porque tanto é que quando a gente vê as festas, a gente vai ver que cada ano eles tinham que subir, era obrigado a subir a festa da Páscoa. Eles tinham que ir. Essas festas da Páscoa, eles tinham que participar. E não era cada um dentro da sua casa, tinha que ir para Jerusalém. Enquanto estava corrompido o ministério e o povo ficava sem Páscoa. Se a gente vê em Reis, Crônicas, passando ali uns 3, 4 anos sem Páscoa. Então aí fica a pergunta. Se antes de acontecer isso, a pessoa não podia orar e santificar a sua própria ceia, por que agora pode? Então será que o conceito espiritual de que ela não podia só valeu até o coronavírus? Então o coronavírus foi o profeta que libertou o povo, para cada um ser o seu próprio profeta, seu próprio pastor? Coisa difícil, mas é complicada a coisa. Então vai ter gente que não vai conseguir mais sair de dentro de casa. Não, peraí, no período do coronavírus eu fui meu próprio pastor, eu fui meu próprio diácono, eu fui meu próprio presbítero, eu fui meu próprio eu. Então não preciso do pastor mais, não preciso mais do presbítero, não preciso mais do diácono. Então vai cair, vai desestruturar. Tem pessoas que não têm estrutura. Nós temos que pedir a Deus muita misericórdia, não é para o que está acontecendo agora, é porque é na hora que chegar o momento de sair para a rua. Se essas pessoas não estão preparadas espiritualmente para continuar cumprindo um princípio bíblico que é de obedecer a autoridade constituída por Deus dentro da sua casa, na igreja. Que ele constituiu, ele mesmo deu um para apóstolos, profetas, doutores, pastores e mestres. E ele fez isso para quê? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade perfeita. Então isso aí, essa base, infelizmente, na vida de muitas pessoas, essa base aí vai ser quebrada, tá? Vai ser derrubada. E as pessoas
não vão mais. Sinto muito. Se alguém gostar, gostou. Se não gostar, problema. Eu sei que depois disso aí, muitas pessoas, como já estão se revelando agora, como já tem pessoas que já estão se revelando agora, né? Então, e só na hora que as portas forem abertas aí que a gente vai saber mesmo o que foi que aconteceu. Então, o dia de Cristo, o rei de Israel, no Novo Testamento, né? E a conclusão, Sofonias fala tanto de Israel como as outros povos, a respeito do juramento do dia do Senhor, a todos os povos de todas as épocas. O chamado de Deus é o mesmo: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Mateus 4:17. Então aí a mensagem. Então nós fechamos o livro do profeta Sofonias e nós vamos aqui para o profeta Ageu. O senhor deu Naum? Não estou lembrado, não. Não lembro. Eu acho que não deu, não. O senhor deu um salto bem grande aí. Não lembro mais não. Vamos aqui. O profeta Ageu. Aí nós vamos. A gente tem que entender essa questão do próprio nome dele, na questão do nome similar festivo, né? A gente espera o profeta cujo nome significa festa, o festivo, né? Os israelitas são dos povos mais festivos do mundo. Suas peças trazem sempre significados profundos por trás, que são ensinados por meio delas. Assim, Ageu é um livro didático, ou seja, ele vem para dar uma instrução, um ensinamento. Está estruturado em 4 sermões, todos começam da mesma forma: a data da profecia e a afirmação de que a mensagem é vinda do Senhor. Então, a mensagem que não é vinda do Senhor, a gente já tem como identificar ela quando ela vai contra o que está no texto. Uma mensagem, uma mensagem profética, ela tem que ter um embasamento bíblico. Então, essas questões de profecias que vão arrolando por aí, não tendo base bíblica, tem que tomar um devido cuidado, porque isso aí pode fazer com que a pessoa, às vezes até passe a acreditar em coisas que Deus nunca colocou diante dos olhos dos homens, né? Profecia existe, mas tem que tomar esse devido cuidado aí, né? Então, por isso o apóstolo Paulo vai orientar que a gente deve julgar a profecia, né? Não é à toa que ele deu essa diretriz aí. A informação básica, a data 520 a.C., o próprio profeta Ageu, o local Jerusalém após o retorno do exílio, né? O alvo: reanimar o povo e líderes judeus. Versículos chaves, Ageu 2, 8 e 9. Palavra-chave: reconstrução. Tá? Essa questão da reconstrução, a gente tem que tomar até um devido cuidado quando a gente vai pegar isso aqui, ó. Vou fazer a questão aqui, 2, 8 e 9. Ó. Minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Tá? Então, esse aqui é um texto que a gente precisa tomar cuidado nele, porque tem uma referência, essa referência desta glória da última casa, ela tem embasamento histórico dentro da ação daquilo que está acontecendo, da reconstrução, porque o povo está lembrando do passado, do que era, está se preocupado, já que eles não têm dinheiro, não têm prata, não têm ouro, estão preocupados com o poder financeiro para trazer a reconstrução. Então, por isso que Deus vai usar o termo: minha é a prata e meu é o ouro. Ou seja, eles têm apenas que fazer a obra, porque quem vai ser o provedor vai ser o próprio Deus. Mas quando nós vamos precisar a glória da última casa, a glória da última casa, tem pessoas que pegam esse versículo aqui e falam de pessoas que às vezes estão numa condição de distanciamento da congregação. Ah, não, irmão, não fica assim não, Deus falou, a Bíblia diz que a glória da última casa será maior do que a da... Não está falando de levantar e cair não, gente. Não está falando de levantar e cair não. Aqui, claro que é um texto de dupla referência,
Mas o que eu vejo essa glória da última casa? Que é o que Paulo vai falar do primeiro Adão e do último Adão. A glória da primeira casa, em ato assim, simbólico, profético, faz alusão a Adão, que era a primeira casa, que foi derrubada. A Bíblia vai dizer que nós somos casa de Deus, morada de Deus em Espírito. Né? E essa última casa é a pessoa de Cristo, que é maior. Né? E o escritor aos Hebreus vai dizer que o sangue dele é maior que o sangue de Abel, que fala até hoje. Ele é a glória maior. Não é a casa, é a glória, é o que vai habitar na casa. Aqui não está dizendo que é a casa, tá? É a glória da casa. A glória da casa que estava lá era o caminhar do lado. A glória que tem agora é o caminhar dentro. Aleluia. É a própria presença de Deus dentro do homem pela pessoa de Cristo Jesus. Então, Cristo, ele revela essa glória. Cristo é a glória dessa última casa. Então, aqui, então, a glória da última casa é maior que a primeira, volta para Jesus, vai para a igreja. Esquece isso. Esquece aqui está falando do contexto histórico, aqui, a reconstrução. Aí aqui é o trono, é o tempo de Zorobabel, que vai ser o período aqui de Zorobabel que está sendo reconstruído, mas depois nós vamos ver o tempo de Herodes. Vai ser maior do que o tempo de Zorobabel, vai ter marfim. O que você acha que é um tempo tendo marfim? Coisa riquíssima, né? Então, mas não é, aqui por isso a gente já vê que não é desse tempo aqui, ó. A glória não é da construção desse templo, é a própria pessoa de Cristo fazendo a sua obra na vida do ser humano. Falei. Ageu 298, né? Palavra-chave reconstrução, né? E a gente já frisou aqui. Então Deus, ele é provedor, mantenedor, né? O apóstolo Paulo vai dizer que é ele quem dá pão ao faminto, semente ao semeador que semeia. Então ele é que dá. Ele é que é o provedor. Então, do esboço do livro, nós temos o capítulo 1, de versículo 1 ao versículo 15. Nós temos o segundo ano do rei Dario, o sexto mês e primeiro dia. Né? Ageu capítulo 2, versículo 1 a 9. Segundo ano do rei Dario, sétimo mês, 21º dia. 3. Ageu 2. 10 a 19, é o segundo ano do rei Dário, nono mês, 24º dia. Lembrando que aqui não adianta a gente ir para o nosso calendário juliano e procurar mês, não. A gente tem que procurar dentro do calendário judaico para entender o período que está acontecendo isso aqui, tá? Porque daqui eles têm um momento que nós vemos já que o próprio nome dele já diz festivo, então aqui a gente tem que olhar o calendário religioso e o calendário civil. Tá? Para entender o que está acontecendo cada mês, cada dia, o que está fazendo referência a isso. Tudo tem um propósito ali dentro, tá? A visão panorâmica, Ageu, em uma sentença, o profeta exorta o povo ao arrependimento dos pecados e a confiança no futuro prometido por Deus. Vamos à obra. Ageu profetizou em Jerusalém nos tempos de Esdras. Esdras capítulo 5, versículo 2, versículo 1, Esdras capítulo 6, versículo 14, né? Então ele é contemporâneo do sacerdote Esdras, diante das ameaças externas e da aparente estabilidade que começavam a adquirir. Os judeus desanimaram-se e interromperam as obras de restauração do templo. O profeta Ageu foi chamado por Deus para mostrar ao povo que o abandono da obra do templo era uma questão de prioridades erradas, né? É o que ele vai dizer, que eles abandonam a obra e cada um corre para a sua própria casa. Então, o que é prioridade? Não existe a palavra prioridades, igual nós temos escrito aqui, né? Prioridades. A partir do momento que eu coloco essa palavra aqui no plural, eu não tenho prioridade nenhuma aqui. Então eu tenho uma decisão, ou eu faço isso ou eu faço aquilo. É indecisão. Então Deus, ele vê essa indecisão do povo. Vocês não estão sabendo o que tem que priorizar, vocês não estão sabendo o que é mais importante.
é reconstruir o templo ou é ficar preocupado com a casa estucada de vocês? Então, nós vivemos isso aqui. No nosso contexto atual, existe isso aqui. A indecisão do povo, a duvidade do pensamento do povo, não sabe se vai, se fica. Não sabe se permanece, se sai fora. É uma indecisão, é uma balança, sem peso, né? Você não sabe para que lado vai pender. Deus é justo, mas Deus ele quer que a gente tenha o quê? Prioridade. Ou seja, não sei nem se eu vou recordar do jeito que eu coloquei com meu filho ontem, questão de objetivo e propósito. Não é a mesma coisa. Quem tem propósito, nada para ele. Eu tenho um propósito. É isso. Pode levantar muro, ter mar, ter rio, gigante. Ele tem um propósito. Mas quem tem qualquer outra palavra. Objetivo. Mas quem tem um objetivo, não. Não tem a mesma força. Não tem o mesmo desejo. Porque quem tem um objetivo, tem um objetivo na minha vida. Mas na hora que surgiu um problema, aquele objetivo, vou deixar isso para depois, quer saber, agora é melhor fazer outra coisa. Isso é objetivo, não vai alcançar, mas propósito, não. Jesus, ele não tinha um objetivo, Jesus tinha um propósito. Era a cruz, o propósito de Jesus era a cruz. A cruz não era objetivo de Jesus, era propósito, por isso ele foi até o fim. Então, quando ele está sofrendo, quando ele está transpirando sangue de angústia no Getsemane, ele sabe que ele tem um propósito para cumprir, ele não tem um objetivo. Os discípulos têm um objetivo, nosso objetivo é seguir o mestre. Onde que ele for? Não, vocês têm um objetivo. Se vocês tiverem um propósito, vai ficar todo mundo aqui, mas como vocês têm um objetivo, vocês vão me deixar só, mas o Pai está comigo, não estou só. Então, a gente tem que entender isso. Então, o povo aqui, eles não tinham objetivo, eles estavam tentando ter um propósito, mas quando eles vão para a construção do templo, eles olham para o objetivo, mas o que a gente tem aqui? O que tem prioridade para nós? É o templo aqui ou é a nossa casa ali? Aí Deus viu, né? Minha prata, meu ouro. Não há quem tenha ficado, né? Porque os anciãos agora estão tudo chorando, lamentando, eles vão derreter o coração do povo ali, né? Então, voltando a prioridades erradas. Então, fica essa questão aí. Requisitos da obra do Senhor e empecilhos à obra do Senhor. Isso tudo aí demanda doutrinas. Uma ênfase que se pode encontrar no livro de Ageu é a glória de Deus, presente ou não no meio do povo. Esse tema doutrinário se faz explícito na comparação entre o primeiro templo de Salomão e o segundo, que é o de Zorobabel. Então há essa comparação. Então a preocupação dos anciãos era: o templo de Salomão foi estrondoso, agora a gente não tem prata, não tem dinheiro, a gente não tem o que fazer, a gente está pobre, a gente acabou de sair do cativeiro, saiu de lá com a roupa do corpo, agora essa terra aqui destruída, olha os muros como é que estão, tudo caído, as pedras queimadas a fogo, as portas derrubadas, e agora? E aí entra o Neemias, nesse contemporâneo aqui, entra o Neemias e diz: não. E aí ele vai ver isso, mas o que ele vai fazer? E ele vai começar a fazer um tipo de restauração, de restituição, no meio do povo, e ele vai trazer o povo a si, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai saber quem é que pode trabalhar com colher e quem é que pode ter uma espada na mão. E ele próprio se vai colocar essa disposição. E ele vai estar em cima do muro. Não uma questão de dúvida, mas trabalhando, Enquanto ele tinha uma colher numa mão, ele tinha uma espada na outra. Ou seja, eu estou na obra, mas eu estou na guerra. Então não tem como você estar na obra e não estar na guerra. Não tem. Se você está na guerra, é obra. Se você está na obra, é guerra. Aleluia. Então aí tem essa combinação aí, e ele traz o povo
né, consegue trazer o povo, e Deus vai, né, usar de misericórdia. Eles acham o livro da lei, e Esdras vai ler a lei para o povo vai entender que eles precisam realmente, primeiro, voltar-se para o Senhor. Aleluia. Esse tema doutrinário se faz explícito, eu já falei, na comparação do primeiro tempo, Ageu 2:3, e o segundo, Ageu 2:9. O paradigma de comparação de Ageu é em termos materiais, pois aos olhos dos judeus, aquele segundo templo era como nada aos vossos olhos, Ageu 2:3. Entretanto, a própria glória material nada mais é do que um reflexo da glória divina. Isso aqui, ó, está falando da questão de Cristo. Visto que do Senhor é toda a riqueza, Ageu 2:8, minha prata, meu ouro, diz o Senhor. No Novo Testamento, né? A glória da última casa, a profecia de Ageu 2:9, acerca da glória do segundo templo, é a realização do Novo Testamento, apesar de os judeus da época terem entendido essa profecia em termos de riqueza. O que Deus estava falando era a respeito da presença dele no templo. O anel de selar, a principal referência messiânica do livro de Ageu, se assemelha ao livro de Esdras e de Neemias, isto é, o Messias é representado pela figura de Zorobabel como príncipe davídico. Vamos aí. Para o profeta Zacarias. Profeta Zacarias. Zacarias, introdução a 27 pessoas chamadas Zacarias da Bíblia. Uma delas é o profeta, foi companheiro contemporâneo de Ageu e também estimulou o povo a reconstruir o templo. Esdras 5:1, e Esdras 6:14. Seu livro é considerado muito obscuro por diversos teólogos, entretanto foi escrito para esclarecer o futuro de Israel. Obscuro porque vai se procurar, né, dentro desse livro aqui, questões dogmáticas e proféticas, mas na verdade a gente vai ver mais a questão da ação do profeta Zacarias mediante a situação que está o povo, né? Tanto da parte sacerdotal quanto da parte da plebeia, né? Dos plebeus, que são os mais pobres, e também daqueles que estão em uma posição um pouco mais avantajada, mesmo que seja um povo ali que está voltando um cativeiro, mas tem aqueles que têm domínio, posse, né? Porque nem todos voltaram do cativeiro em extrema pobreza. Quando a gente vai ler lá o livro de Neemias, a gente vai entender isso dentro do contexto histórico, né? Que vai falar o Flávio José, que é onde vai entrar aqueles dois personagens, né? Sambalat e Tobias. Esses dentro do sacerdócio vão achar uma brecha para entrar, né? Onde um homem lá chamado Manassés, que ele será rejeitado, então ele vai comprar um direito de sacerdócio para ficar acima do povo. E aí entra ali, a gente vai, o que você vê lá? Você vê que o abençoado lá do Sambalat, se não me falha a memória, ele vai estar morando dentro do templo lá, como se fosse a casa dele. Quando eles veem aquilo ali, né, dentro, você vai ler o contexto histórico, eles põem ele para fora por tudo, porque não é ali para camarada ficar morando lá como se tivesse a casa, não, a casa lá de Deus, gente, independentemente. Então, mas ele vai comprar esse direito aí, e é ali que vai surgir essa questão de samaritano não conversar com Deus, não é simplesmente por fato de samaritano ser apenas um povo mesclado lá que surgiu lá, cresceu no meio dos babilônios, não, é por esse fator aí, essa desconsideração com o lugar de adoração, com o lugar santo, o lugar que pertence a Deus, onde eles buscavam a Deus. Então ele profana isso, e esse Manassés aí vai ser o pino propulsor de toda essa discórdia aí, que vai discorrer toda essa problemática aí. Então aí surge um monte de heresia por causa dessa.
Aí racha, né? Aí racha esse sacerdócio aí, ele vai rachar, que era com o sacerdócio comprado, né? Do samaritano, e ele. Aí levanta-se a adoração no Monte Gerizim, aí tem o Jerusalém e tem Gerizim. Pronto, e agora? Aí quando chega no período de Jesus, a mulher com aquela confusão, onde é que a gente vai adorar aqui? Mas tudo por quê? Porque os camaradas aqui não estavam tendo. Então, se a gente vê a confusão que acontece aqui dentro, a desconsideração, a gente vai ver aqui até o profeta falando, né, quando a gente vai ver lá a visão que o Satanás está opondo ao sacerdote Josué, né, e ele está com veste suja, manchada, aí vai pôr veste nova, mitra na cabeça. Então a gente vê toda essa ação aí, mas é o que? Deus, profeticamente, simbolicamente, Deus falando como é para o povo agir, né, Deus mostrando a misericórdia dele, né. Então é uma coisa linda, a gente entende aí dentro do livro. Visão, informações básicas, data 520 a.C., o autor o próprio Zacarias, local Jerusalém, aos judeus que retornaram do exílio, versículo-chave Zacarias 4:6, palavra-chave esperança, Zacarias 4:6, esse aqui é um texto também, 4:6, e respondeu e me falou, dizendo, esta é a palavra, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, de The King is here. Receive your King. King Jesus.